Meu Deus, como está grande. Neemias capítulo 8, diz assim a palavra: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, e ele leu o livro, diz a Bíblia, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Aniás, Urias, Ilquias e Maacéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. E levando as mãos, inclinaram-se e adoraram, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, e isto para atentarem nas palavras da lei. Os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar um pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito:
Saiu, pois, o povo e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E diz a Bíblia que houve o que, meus irmãos? Muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor venha nos conduzir no estudo da Tua Palavra, abrindo nossas mentes, nossos corações, não somente para ouvir, mas para compreender aquilo que a Tua Palavra quer nos ensinar. Me dá, Senhor, graça e sabedoria, vinda do Teu Espírito Santo, mas traz também graça e sabedoria ao Teu povo para receber a Tua Palavra nesta manhã. Eu te peço isso, Pai, em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da palavra desta manhã é A Alegria Gerada pela Palavra. A alegria gerada pela palavra. Meus irmãos, muitas cidades ao redor do mundo são visitadas por milhares e milhares de pessoas por conta de algum atrativo que aquela cidade possua, né? Um atrativo que seja a marca daquela cidade. Por exemplo, Jerusalém hoje é uma das cidades mais visitadas do mundo por conta do atrativo da sua história religiosa. O turismo em Jerusalém é um turismo pautado na religião, pautado na história da religião. Outra cidade, Londres, o atrativo já é diferente. O grande atrativo da cidade de Londres é a monarquia que ainda vigora naquele lugar. Então, muitos vão a Londres para poder visitar os palácios, para poder visitar um pouco da história da monarquia daquela cidade. Paris, uma outra cidade, o atrativo já é um outro. Paris, nem sei se tem monarquia, acho que não tem monarquia, mas o atrativo lá é a gastronomia, a cozinha parisiense, os pratos parisienses. Então muitos vão para lá a fim de comerem as iguarias daquela cidade. Tóquio já tem um outro atrativo. A cidade de Tóquio, o atrativo é a tecnologia, os grandes avanços tecnológicos da cidade. É uma cidade altamente tecnológica. E aqui, alguém pode estar falando, o pastor está falando de Jerusalém, de Londres, de Tóquio e do Brasil. Nós podemos falar do nosso Rio de Janeiro, que apesar de algumas dificuldades, o Rio de Janeiro também atrai muitos turistas por conta das suas belezas, o que, meus irmãos? Naturais, suas belezas naturais, suas praias, suas montanhas, então as belezas naturais. E nós podemos dizer que estas coisas fazem parte dessas cidades e a constituem. Essas cidades são lembradas por estas coisas. Na época de Neemias, depois de reconstruir os muros, reativar o culto ao Senhor, a cidade e o povo precisariam criar uma identidade que os marcasse dali para frente. Qual seria a identidade que marcaria Jerusalém dali para frente? Não poderia ser mais a monarquia, porque a monarquia havia se extinguido, com o cativeiro. Os monarcas, os reis morreram, as descendências desses reis se perderam, então reativar a monarquia seria algo muito difícil. Então o que seria essa nova
identidade? O que marcaria? Seria então um memorial a Neemias pelo grande feito que ele realizou? Alguém poderia fazer uma assembleia e dizer, não, então vamos fazer o seguinte, já que Neemias foi o grande nome dessa reconstrução, vamos fazer uma estátua aqui para Neemias, um busto para Neemias, ou, quem sabe, além de Neemias, um busto também para o grande benfeitor desta reforma de Jerusalém, o rei Artaxerxes. Vamos então colocar uma imagem deles na praça principal. Seria isso? A verdade é que não. O Espírito Santo direcionou, aquele povo a buscarem uma marca de identidade, uma marca de algo que iria permanecer para sempre. E o que seria a nova marca daquela cidade de Jerusalém? Seria um retorno à palavra. A marca de Jerusalém seria um retorno à palavra, o desejo de obedecerem à palavra, o desejo de conhecerem a palavra. E nós chegamos aqui a um ponto do livro, irmãos, onde há uma mudança muito clara, às vezes, alguns não percebem isso, mas para quem é um leitor mais atento da Bíblia, percebem que há uma mudança muito clara, até mesmo literária, aqui a partir do capítulo 8 de Neemias. E aqui é importante frisar, para quem se interessa em estudar, não somente o que a Bíblia diz, mas estudar como a Bíblia foi formada. É importante frisar, meus irmãos, que alguns livros da Bíblia, especialmente os livros do Antigo Testamento, podem ter alguém que escreveu o conteúdo daquele livro, mas ter um outro que organizou ou compilou esse conteúdo. Então nós temos alguns livros da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, que tem essa característica. Por exemplo, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Quem sabe me responder? Quem escreveu? Ouvi um Moisés aqui, um Moisés ali, É o Moisés que está sendo, não sei se isso foi falado na EBD, foi falado na EBD, essa informação que foi os 5 primeiros livros, talvez não, mas Moisés, Então Moisés está sendo estudado aí na EBD, e ele foi o que escreveu os 5 primeiros livros. Mas, se você for lá no finalzinho de Deuteronômio, o livro fala sobre a morte de Moisés, e fala de alguns dias depois da morte de Moisés. Aí eu pergunto, alguém que escreve um livro consegue escrever a respeito da sua morte? Consegue, meus irmãos? Consegue escrever alguns dias depois? Qual é a dedução que nós fazemos disso? Que aquela parte do livro foi uma parte que alguém colocou ali como um conteúdo a mais, alguém que complementasse o livro. Então, alguns livros do Antigo Testamento têm essa característica. O conteúdo foi escrito por alguém, No caso do Pentateuco, o conteúdo dos livros, na sua grande parte, foi escrito por Moisés. O livro de Neemias, o conteúdo do livro de Neemias foi escrito, em grande parte, por Neemias. Mas o próprio livro de Neemias é um livro que foi compilado por uma outra pessoa, Alguns chamam esse compilador de um cronista, ou se não, o que nós conhecemos no estudo como uma escola de cronistas, ou a escola deuteronomista. É um termo até difícil de falar, uma escola deuteronomista, que foi uma escola judaica responsável por isso, por capturar os conteúdos sagrados, compilar os conteúdos sagrados e transformar eles em escrituras para o povo de Deus. Então, Esdras e Neemias, eles compreendem um único livro nas escrituras hebraicas. Na nossa Bíblia, nós temos o livro de Esdras e temos o livro de Neemias. Mas na Bíblia judaica, nas escrituras judaicas, Esdras e Neemias é um livro só.
né? É um livro só. Um livro com escritos de 2 autores e tendo um compilador que reuniu esses escritos. Neste caso, parte do livro de Neemias seria composto também por um conteúdo escrito por Esdras. Então, nós estamos no capítulo 8, que é exatamente essa parte do conteúdo que foi escrito por Esdras. Até o capítulo 7, está na primeira pessoa, é Neemias falando das suas chamadas memórias, e a partir do capítulo 8, indo até o capítulo 10, é o conteúdo escrito por Esdras, que foi inserido no livro de Neemias. Então a diferença é essa, é que antes a narração foi feita na primeira pessoa, mas aqui neste capítulo a narração já começa a falar na terceira pessoa. Olha a diferença no versículo 9 do capítulo 8, né? Antes, o texto estava falando, eu, Neemias, orei, eu, Neemias, fiz isso, mas agora no capítulo 8, Neemias já não está falando eu, mas estão falando de Neemias na terceira pessoa, né? Então, no versículo 9 diz, Neemias que era o governador e Esdras que era sacerdote e escriba. Então, o compilador do livro, ele organizou esses conteúdos, e agora a partir do capítulo 8 é um conteúdo escrito por Esdras, mas que se encaixa dentro dessa história, porque eles foram contemporâneos, né? Viveram em Jerusalém na mesma época, organizando cada um com um trabalho específico, né? Esdras chegou em Jerusalém pouco antes de Neemias, e num período curto de tempo, eles trabalharam juntos em Jerusalém, embora com funções diferentes. Neemias, nós já sabemos qual era a função de Neemias. Qual era a função de Neemias? Acabamos de ver aqui. Qual era a função de Neemias? Verso 9. Neemias que era o quê, meus irmãos? O governador. E Esdras que era o quê? O sacerdote e escriba. Então eles tinham funções diferentes, Esdras sendo o sacerdote e escriba, e Neemias sendo o governador. Mas ambos foram líderes espirituais na restauração que Deus estava fazendo naqueles dias. Quem dera nós estivéssemos no Brasil, quem dera nós estivéssemos no Rio de Janeiro, essa parceria de líderes espirituais, né, de homens sendo guiados por Deus, tanto na função de um sacerdote, como também na função de um governador e prefeito. Isso seria o mundo ideal, o mundo maravilhoso. Então aqui nós vemos esses homens movidos por Deus, trabalhando em prol da causa do Senhor. Mas aqui neste capítulo, interessante que o destaque não está nem na pessoa de Neemias e nem na pessoa de Esdras. O destaque está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus e no acolhimento que o povo passou a dar a essa palavra. Então, o grande destaque do capítulo 8 de Neemias é a palavra de Deus. Não é Neemias, nem é Esdras, é a própria palavra de Deus. Lembremos que aquele povo, meus irmãos, voltava do cativeiro babilônico e persa. Só para os irmãos sempre terem esse contexto em mente, a história de Neemias se passa nesse momento. Depois de 70 anos que aquele povo ficou cativo em Babilônia e debaixo do domínio persa, eles tiveram autorização de voltar para Jerusalém e eles estavam reconstruindo a cidade, reconstruindo o culto. Então, depois de voltarem de 70 anos longe da sua terra, eles sabiam qual foi a razão pela qual eles foram para o cativeiro. Os profetas anunciaram isso. Os profetas disseram, olha, se vocês se afastarem da palavra, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Os profetas estavam anunciando e os profetas disseram, e o juízo vai ser esse.
Jerusalém vai ser arrasada, um outro povo vai entrar aqui, vai saquear, vai destruir o templo, vocês serão levados para o cativeiro, e depois de 70 anos vocês poderão voltar. Então os 70 anos se passaram. Então o povo sabia qual foi a razão pela qual eles foram para o cativeiro. E qual foi a razão? Eles se distanciaram da palavra. Eles rejeitaram a palavra. Então, com essa possibilidade de terem voltado do cativeiro, agora eles queriam fazer diferente. Eles queriam fazer diferente. Então, eles pediram que o livro da lei fosse trazido de volta para o meio deles. Diz aqui no verso 1 do capítulo 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que fizesse o quê, meus irmãos? Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o 1º dia do 7º mês. E diz a palavra que leu o livro diante da praça que está à fronteira das águas, e leu o livro de que período, meus irmãos? Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha o que, igreja? Os ouvidos atentos ao livro da lei. Então eles estavam com fome e sede da palavra. A palavra voltou a ser central na vida de Israel. E aqui podemos ver 4 coisas marcantes na relação daquele povo, na nova relação daquele povo com a palavra de Deus. Nós podemos destacar 4 coisas já nesse primeiro momento da palavra. O primeiro deles foi o desejo. Aquele povo teve um desejo pela palavra. O povo teve o desejo pela palavra. Foram eles que se juntaram como um só homem, ou seja, era um desejo coletivo. Era um desejo firme pela palavra. E eu espero que cada um de nós que estamos aqui estejamos por conta disso. Amém, meus irmãos? O desejo de ouvirmos a palavra. É esse desejo que moveu Israel lá no passado e tem que ser o desejo que move o povo de Deus, de ouvirmos a palavra. Além desse desejo, nós vemos também uma segunda marca, essa disposição. Eles estavam prontos, dispostos a ouvir a palavra o tempo que fosse necessário. Eu quando preparo aqui meus sermões para pregar pela manhã, eles têm aproximadamente um sermão para 1 hora, mais ou menos, né? Aproximadamente 1 hora. Mas acho que inspirado aqui no livro de Neemias, acho que vou preparar sermão para 3 horas. Gostei do amém aí, hein? O amém aí já me deu uma aprovação aí, né? Mas aqui no texto bíblico, irmãos, aquele povo ficou pelo menos, né, não foram 3, foi desde a alva. Então desde a alva vamos contar aí 6 horas da manhã. E eles ficaram de 6 horas da manhã até meio-dia, só ouvindo o que, meus irmãos? A palavra. Então aquele povo demonstrou desejo, aquele povo demonstrou disposição de ouvir a palavra. Também demonstrou uma atenção. De nada adianta você ficar 6 horas num lugar ouvindo alguma coisa, mas sem atenção. Diz o texto, né, que eles tiveram uma atenção. Não ficaram apenas de corpo presente, mas eles prestaram total atenção à palavra. Cada coisa que era lida entrava nos ouvidos e chegava aos corações. O verso 3, na parte B, diz, né, que eles ouviram até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E diz o texto, e o texto frisa isso, né? E todo o povo tinha o quê, meus irmãos? Os ouvidos atentos
ao livro da lei. Então aquele povo demonstrou desejo, disposição, atenção. E como é maravilhoso, irmãos, quando a atenção do povo de Deus está cativa da palavra de Deus. Quando nós trazemos o nosso pensamento cativo e esses pensamentos não se perdem em coisas que estão lá fora. Eu às vezes estou dentro do culto e luto comigo mesmo, para que o meu pensamento não vá lá para fora, não vá para depois do culto. Às vezes eu estou aqui louvando a Deus e luto, porque eu como pastor tenho que fazer as coisas da igreja, tenho que organizar, então eu luto para que no momento do louvor a minha atenção esteja na adoração a Deus. Então mesmo estando aqui nós precisamos ter essa atenção o tempo todo. E por último, a quarta marca que podemos identificar é que vemos que aquele desejo, acompanhado dessa disposição e da atenção, gerou no povo um espírito de louvor a Deus, Diz aqui no verso 6, versos 5 e 6, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então nós vemos que havia ali um sentimento também de gratidão. E a coisa mais preciosa que Deus legou, irmãos, a nós, Deus deixou para nós, foi a sua palavra. Se a igreja tem que bendizer a Deus por coisas, uma delas, mais importante, é Deus ter dado a nós a sua palavra. Porque por meio dela, nós podemos conhecer a vontade de Deus e conhecer os caminhos de Deus. E eu pergunto à igreja nesta manhã, você é grato a Deus pela palavra de Deus? Quem é grato a Deus pela palavra de Deus? E como é que nós demonstramos essa gratidão a Deus pela sua palavra? Alguém pode dizer, pastor, eu sou grato a Deus. Mas o louvor aqui não foi a primeira coisa que aconteceu. O louvor foi uma consequência, primeiro, do desejo, da disposição e da atenção para com a palavra. Então, o verdadeiro louvor surge no coração do crente quando ele se relaciona com a palavra desta maneira. Mas não era só o povo que mostrava o desejo e a disposição e a atenção pela palavra. Então, na primeira parte aqui nós vemos o povo mostrando esse desejo, essa alegria pela palavra. Mas aqueles que tinham a responsabilidade de ler e transmitir a lei, também se demonstraram animados com a palavra. Não era apenas uma leitura do texto, não era simplesmente pegar a Bíblia e fazer uma leitura contínua dela. Não era apenas uma leitura do texto. Mas havia também um esforço por parte do sacerdote e dos levitas em tornar a palavra clara e explicada. Diz aqui no verso 7, que eles leram o livro na lei de Deus. Leram de que maneira, meus irmãos? Verso 8, perdão. Leram no livro na lei de Deus, e leram de que maneira, meus irmãos? Claramente, fazendo o quê? Dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, houve um esforço dos sacerdotes, dos levitas, e não somente ler, mas ler de uma maneira clara, explicando aquilo que a palavra dizia. E eu creio, meus irmãos, que a falência e a fraqueza do povo de Deus em nossos dias se deve a um abandono desse esforço por parte dos pastores em ensinar, em tornar clara, em expor a palavra de Deus com paixão. Eu falei que o meu esboço de domingo pela manhã demora mais ou menos 1 hora. Os irmãos
talvez não tenham ideia quanto tempo eu gasto para preparar esse esboço aqui. Né? É em torno de algo de 8 horas de trabalho, só para preparar esse esboço de domingo pela manhã. Né? É algo que eu procuro pesquisar, procuro entender o texto, procuro ler outros livros, outros comentários. Porque não é só ler a palavra, como diz aqui o texto, tem que ler de uma maneira clara, explicar, expor a palavra. Hoje nós vemos os pastores em muitas ocupações que roubam o seu tempo para se dedicar à palavra. E eu fico muito entristecido com isso, quando eu vejo pastores que não entendem o seu chamado principal. O chamado principal do pastor é pregar a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus com clareza. Os apóstolos compreenderam isso, esta necessidade de explicar a palavra, de se dedicar à palavra e à oração, de uma maneira muito rápida. Se você ler lá em Atos, capítulo 6, houve uma murmuração na igreja daquele tempo, de que algumas viúvas estavam deixando de ser assistidas e outras, né, estavam sendo melhor assistidas. E falaram, olha, os diáconos, os apóstolos têm que fazerem isso. Os apóstolos têm que atender todas as viúvas. E qual foi a decisão dos apóstolos? Eles disseram, não é bom que deixemos a palavra e a oração para servirmos às mesas. Então, escolhei entre vós homens que possam fazer isso. Então, desde cedo, os apóstolos entenderam que a sua função principal era pregar a palavra. Então, quando as necessidades da igreja primitiva se tornaram desta maneira, aqueles homens entenderam, não, nós precisamos nos dedicar à palavra. Mas isso não cabe somente aos pastores. De uma maneira geral, isso cabe a todos aqueles que ensinam da palavra de Deus na igreja. Cabe aos pastores, mas cabe também aos professores de EBD, os professores de EBD que estão aqui, precisam se dedicar à palavra, a conhecer a palavra. Hoje eu dei aula para os irmãos que vão se batizar, né? Estava dando a aula, explicando sobre o batismo, e o irmão Paulo, a irmã Elaine estava com o filho dele, o Pedro, né? E o Pedro fez uma pergunta lá na sala de aula do batismo, né? Ele fez uma pergunta, e uma pergunta que eu já queria realmente responder, né? Então, seja numa aula de batismo, seja numa aula de EBD, seja no CETEB, aqueles que ensinam na casa do Senhor, os diáconos que pregam, todos precisam ter um aprofundamento na palavra. Precisam saber explicar a palavra, com clareza, com sabedoria. Graças a Deus, irmãos, nos últimos anos, a nossa denominação tem feito um esforço para equipar melhor os seus pastores e trabalhadores da igreja. Eu estou na denominação há quase 40 anos, me converti na Nova Vida, sou da Nova Vida desde os meus 16 anos de idade, e falo com alegria sobre esta mudança que aconteceu na nossa igreja nos últimos anos. A nossa igreja, tradicionalmente, é uma igreja muito vinculada ao movimento pentecostal, né, e de uma maneira mais geral, sempre voltada para a questão de busca de poder do Espírito Santo, que é algo imprescindível na igreja, mas que ainda não tinha também uma atenção para um estudo mais aprofundado, seminários. E eu louvo a Deus que a nossa denominação trouxe para dentro da igreja um seminário, fundou um seminário, e desde então tem procurado trazer esse ensino aos pastores, àqueles que trabalham na igreja, e graças a Deus hoje, todos os pastores que são ordenados na nossa denominação, são pastores que fizeram seminário. São pastores que no mínimo precisam estudar 3 anos de teologia, para poder conhecer da palavra de Deus. Esse seminário não é só para os pastores que vão ser ordenados, é para professores, é para diáconos, é para aqueles que querem crescer. Certamente, meus irmãos, que isso não é tudo, mas isso se constitui uma parte muito importante da saúde da igreja.
Uma igreja cujo pastor não tenha conhecimento profundo da palavra, isso é algo preocupante. Aqueles que ensinam na casa do Senhor, se não tiverem um conhecimento da palavra, também é algo preocupante. Quando a palavra é anunciada com excelência e paixão, meus irmãos, ela quebranta os corações e transforma vidas. O Dr. Lloyd Jones, eu falei dele alguns minutos atrás, mas o Dr. Lloyd Jones escreveu o seguinte, abre aspas, o que sempre antecipa o alvorecer de uma reforma ou de um avivamento é um interesse renovado pela pregação. E podemos acrescentar, tanto para aquele que prega, como para aquele que ouve a palavra. Então, o que traz um avivamento para a igreja é esse interesse pela pregação da palavra. Tanto para quem vai preparar a mensagem para pregar, como também para os irmãos que ouvem a palavra. Desde que me converti, meus irmãos, sempre ouvi com tristeza aqueles que fogem de ouvir a palavra. Eu me converti numa igreja, que tinha um grande estacionamento, um grande pátio, e uma das grandes tristezas que eu sentia era quando a palavra ia ser pregada, algumas pessoas saíam do templo, ficavam conversando lá fora, ficavam atentos a outras coisas. Não. No verso 9, diz aqui a palavra, no verso 9, que Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, e lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava. Chorava por quê, meus irmãos? Chorava por quê, igreja? Porque estavam ouvindo a palavra de Deus. E aqui a gente tem que entender o contexto disso. Era um povo que estava há mais de 70 anos afastado da palavra. Era um povo que estava há mais de 70 anos longe da sua dinâmica de culto. E aquela possibilidade de essa dinâmica ser restaurada, aquela possibilidade da palavra ser voltada para o centro da vida daquela nação, daquele povo, fez com que aquele povo ouvisse aquela palavra, irmãos, com atenção, com desejo e mais. E quando ouviam a palavra, diz a Bíblia que eles choravam, estavam sendo quebrantados em seus corações. E nós podemos entender que o choro era em razão também, em parte, da história. Era em parte também da história. Eles sabiam que foram levados para o cativeiro, porque eles abandonaram o quê, meus irmãos? A palavra. Então eles estavam chorando também por isso, dizendo, os nossos antepassados renegaram a palavra, abandonaram a palavra, idolatraram outros deuses. E creio, meus irmãos, que esta reação é algo que também deve acontecer em nossos dias. A palavra de Deus deve, por um lado, nos entristecer. Nos entristecer de que maneira, pastor? Quando nós vemos os nossos pecados, quando nós vemos ainda a dureza do nosso coração, quando nós vemos ainda quantas falhas nós cometemos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mas lemos que os levitas e sacerdotes estimularam o povo a também se alegrar. Também se alegrar. A tristeza era legítima, mas a alegria também era legítima, E neste ponto, que muitos cristãos, eles falham. Pois ou vivem uma vida de desencanto e lamento em relação à palavra, ou vivem uma vida de ilusão e de euforia somente. Há aqueles que olham para este mundo e não mais veem neste mundo um mundo criado por Deus. Um mundo que é obra do Senhor. Pessoas que perderam a sensibilidade
e a esperança de que Deus esteja operando e agindo com a sua graça comum neste mundo. Este mundo, mesmo vivendo sob pecado, irmãos, este mundo é criação de Deus. Este mundo pertence ao nosso Deus. Jesus Cristo veio morrer por esta humanidade, né, e restaurar a criação que Ele constituiu. Por outro lado, nós vemos aqueles que vivem numa euforia e dizendo, é só vitória, é só bênção. Como eu disse, nós que bebemos um pouco da tradição pentecostal, nós temos a tendência em achar que um culto bem animado, um culto cheio de cânticos de júbilo, de vibração, fará a gente sentir a alegria do Senhor. Ah, não. Para o povo sentir a alegria do Senhor, nós temos que cantar cultos, louvores bem vibrantes, bem alegres. Eu me lembro dos primeiros anos da minha conversão, em cantar muito esse louvor que é baseado aqui no verso 10 do texto. Diz aqui o verso 10, né? Disse-lhes mais ainda, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor... E eu me lembro do início da minha conversão, que havia um louvor que a gente cantava muito ali na Itatiaia. A alegria do Senhor, a nossa força é... Quem cantava esse louvor aí? Quem conhece esse louvor? Alegria do... Então canta comigo. Obrigado, irmã Lê. Alegria do Senhor, a nossa força é, alegria sem medida Ele dá. Essas coisas são boas, irmãos. Jubilar a Deus, se alegrar em Deus. Mas o texto nos deixa bem claro que a alegria do povo não estava fundamentada no carisma de Esdra ou de Neemias. Que a alegria do povo não estava fundamentada nos louvores bem animados que podiam ser cantados naqueles dias. Mas a alegria do povo estava fundamentada em algo mais precioso. E o que era esse algo mais precioso? O verso 12 nos diz: então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham o quê, meus irmãos? Entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então a alegria daquele povo, meus irmãos, estava fundamentado na palavra. A alegria da igreja tem que estar fundamentada na palavra. A verdadeira alegria que Deus quer colocar nos nossos corações é a alegria pela sua palavra. Tem pessoas que dizem assim, a Bíblia é um livro difícil, pastor. Eu discordo disso. A Bíblia é um livro maravilhoso e acessível a todos que se voltam para ela, com essas 4 atitudes que nós vemos aqui no texto, que eu já falei. A Bíblia vai ser um livro que você vai amar, vai comer, vai se deliciar nela, se você se aproximar da palavra com essas 4 atitudes que foram observadas aqui no texto, né? Com desejo, com disposição, com atenção e com um coração cheio de gratidão. Quando o povo se moveu para a palavra com esses sentimentos, a palavra entrou no coração do povo, o povo entendeu a palavra, e entendendo a palavra, o povo se alegrou no Senhor. Um dos grandes legados que a reforma protestante deixou para nós, meus irmãos, foi a firme decisão de tornar as Escrituras acessíveis a todos os povos. Até o evento da reforma, os cultos da igreja, especialmente da igreja católica, eram cultos feitos em latim. A missa, né? Eram feitas em latim. Só o padre, né, os bispos, é que conheciam profundamente o latim, poderiam ler a Bíblia em latim, poderiam entender a Bíblia, mas a Bíblia não estava disponível à grande população.
Na minha graduação de filosofia, eu estudei latim por 4 períodos. Só sei algumas coisas bem básicas. Não sei, né? Nada, né? Não. É para você ver que eu não sei, né? Carisma est, né? Deus é amor. Dio carista est. É uma frase em latim, né? Pater noster, Pai Nosso. Então eu sei muito pouco em latim. Mas se eu sei pouco estudando 4 períodos, imagine o povo que nem tinha essa possibilidade de estudar. Então a Bíblia não era um livro lido pelo povo. A reforma veio e mudou isso, né? Com o pensamento de que a Bíblia deveria estar na mão de todo o povo. Uma Bíblia na mão de todo o povo. Para isso, alguns homens se esforçaram para traduzir a Bíblia do latim para a língua, né, a língua do povo. O primeiro deles foi William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês. E por conta disso, pagou com a sua própria vida. Foi perseguido, foi morto por conta disso. Lutero, o grande reformador, traduziu a Bíblia para o alemão. Então, com isso, a Bíblia ela se tornou um livro acessível, né, ao alcance. E eu posso afirmar, meus irmãos, que quanto mais o homem se envolve com a palavra, mais ele provará disso que o texto nos mostra. Então o texto nos mostra aqui que aquele povo se alegrou, aquele povo se regozijou, havia alegria no meio daquele povo. E a alegria era por quê? Porque Jerusalém estava erguida, a alegria porque os muros estavam colocados no lugar. Sim, certamente havia essa alegria, mas a alegria maior do povo é porque a palavra estava voltando para o centro da vida daquele povo. E a igreja ela precisa sempre fazer esse esforço de tempo em tempo. Trazer de volta sempre a palavra para o centro. Porque a tendência do povo é sempre se esquecer ou colocar a palavra de lado, mas a palavra sempre tem que voltar para o centro. E esta alegria, ela se torna maior ainda, meus irmãos, não somente quando nós compreendemos, porque o texto diz aqui, no verso 12, que eles se alegraram, se regozijaram, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Mas essa alegria não pode se limitar a apenas nós entendermos a palavra. Ela também tem que ser aplicada quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos a palavra. E do verso 13 ao verso 18, alguém pode ler isso aqui e dizer assim, mas o que tem a ver? Eles leram na palavra de uma festa que estava prescrita e eles cumpriram. É exatamente isso, irmãos. O texto mostra, a partir do verso 13, que eles leram que deveriam celebrar uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa tinha um objetivo de trazer ao povo a lembrança daquilo que Deus tinha feito lá no passado. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, quando Deus levou o povo para a terra prometida, a terra de Canaã, Deus prescreveu uma festa, que aquele povo deveria celebrar essa festa anualmente, chamada Festa dos Tabernáculos, onde eles sairiam de suas casas, montariam cabanas, né, fora da casa, montariam cabanas, e ficariam nessas cabanas, lembrando o que os seus antepassados haviam passado, para que eles pudessem estar desfrutando daquela bênção do Senhor. Então era uma prescrição, era uma ordem de Deus. A festa deveria ser celebrada num determinado tempo. No verso 14 diz, né, acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa de que mês, meus irmãos? A festa do 7º mês. E sabe quando é que eles estavam lendo o livro? É por isso que você aí, quando você lê essas coisas, é por isso que você entende como é que começa o capítulo 8. Como é que começa o capítulo 8? Como é que começa o capítulo 8? Em chegando o 7º mês. Então eles leram no livro da lei, e eles estavam bem no início do 7º mês, ou seja, aquela prescrição era para ser cumprida
naquele período que eles estavam lendo o livro. E ao lerem aquilo, meus irmãos, eles disseram: nós temos que cumprir isso aqui. Nós temos que praticar isso aqui. E a Bíblia, meus irmãos, assim como eles leram na Bíblia que eles tinham na época de Neemias, ou seja, na lei, que deveriam obedecer à palavra, nós também temos a palavra de Deus com muitas prescrições, com muitas ordens dadas a nós, com muitos ensinamentos. Então, assim como eles obedeceram, a Bíblia também nos traz muitas prescrições que devem ser obedecidas por nós. E num primeiro momento, essa obediência a Deus pode gerar um desconforto em nós. É ou não é, meus irmãos? Obedecer a Deus é fácil? Eu quero ouvir a resposta da maioria. Obedecer a Deus é fácil, meus irmãos? Não é fácil. No início pode gerar um desconforto, como no caso aqui do exemplo, sair da sua casa para ir para Cabanas era algo, de certa maneira, desconfortável. Conheço pessoas que gostam de acampar e que dizem assim: eu prefiro acampar do que ir para um quarto de hotel. Eu não sou desses. Eu prefiro um quarto de hotel, ar-condicionado, banheirinho limpo. Eu prefiro assim. É um desconforto. Mas aquele povo estava disposto a passar por esse desconforto para poder obedecer a Deus, cumprir a prescrição. Da mesma forma, meus irmãos, obedecer a Deus gera um desconforto nas ordenanças que Deus nos traz. Mas a obediência a Deus, ouça isso, a obediência a Deus sempre gera alegria. A obediência a Deus pode no início gerar desconforto, mas no final ela sempre gera alegria. E o verso 17 nos mostra isso. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, ou seja, desde a época de Josué, isso não havia se cumprido. Até aquele dia. E diz a Bíblia que houve o quê? Que houve o quê, igreja? Muito grande alegria. Eles, ao fazerem aquilo, eles se sentiram alegres, porque eles estavam obedecendo à palavra de Deus, à ordem do Senhor. Então, obediência sempre gera alegria. Por exemplo, a obediência de esperar e se guardar puro para o casamento. Os jovens que são crentes. Não é fácil. Namorar, beijar a amada, receber um beijo da amada. Não é fácil guardar a pureza. Mas quando se guarda a pureza até o fim, isso gera alegria. Depois isso gera alegria. Não é fácil. Às vezes você trabalhar num determinado ambiente, onde o suborno, onde os ganhos ilícitos são tão fáceis para alguém, mas você como um crente diz: eu não vou me envolver com isso. Não é fácil, mas isso lá na frente gera alegria, a alegria de não ter se corrompido com estas coisas. Não é fácil, meus irmãos, a obediência de não usar a mentira para se proteger ou encobrir algo errado. Hoje a mentira se tornou algo tão comum na vida social do nosso mundo, mas nós cristãos somos chamados a não adotar, a não seguir esse caminho. Então a alegria daquele povo não era uma alegria só por compreender, mas também era uma alegria em obedecer. Hoje nós temos um grande número de pessoas que estudam ou gostam da palavra de Deus apenas para compreender. Se você vem aqui aos domingos pela manhã só para ouvir a palavra e compreender a palavra, saiba que você está fazendo algo ainda errado. Deus não quer que você só compreenda a palavra. Deus quer que você compreenda e pratique a palavra.
Amém, igreja? Esdras e Neemias fizeram um trabalho extraordinário. O trabalho de Esdras e Neemias foi algo extraordinário. Alguns comentaristas do Antigo Testamento dizem que, abre aspas, eles deram uma nova identidade centrada na lei e no templo. Assim, a lei e o culto no templo substituíram a confiança em Sião e a monarquia davídica como fundamento teológico do futuro de Israel. Fecha aspas. Ou seja, o que significa isso? Que Esdras e Neemias, entendendo que a monarquia não tinha mais como continuar em Israel, eles trouxeram um novo fundamento para aquele povo. Qual foi o novo fundamento? Um fundamento de se voltarem para a palavra e de se voltarem para o culto prestado no templo. Então a vida de Jerusalém não estava mais direcionada ao monarca, mas agora a vida de Jerusalém estaria direcionada à palavra e ao templo. Eles entenderam que o povo precisava se voltar para a lei e tê-la no centro de suas ações. No entanto, as gerações posteriores a Esdras e Neemias levaram isso a um extremo. Estudiosos também dizem exatamente isso, que esse rigor, esse extremismo, fez surgir o partido religioso em Israel, o partido religioso dos escribas e fariseus. Aqueles que queriam obedecer à lei, até as suas minúcias. É daí que a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus falando, obedecei os fariseus naquilo que eles falam, mas não obedecei naquilo que eles fazem. Eles entendiam muito da palavra, mas eles não viviam a palavra. E a prova clara de que eles não viviam a palavra é porque eles rejeitaram aquele para qual a palavra apontava. Aquele para o qual seria o ápice da palavra, o Messias, o Cristo, o Verbo de Deus, a palavra viva, eles rejeitaram. Então, com a vinda de Cristo, meus irmãos, não mais a lei, não mais o templo, agora, Cristo é o único fundamento vivo e permanente para a salvação do seu povo. Então, a igreja, nós temos a palavra, mas nós não temos somente a palavra escrita, nós temos a palavra viva. João começa o seu evangelho dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os fariseus não entenderam isso. Os descendentes de Esdras, os escribas, não entenderam isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que no Evangelho, Jesus frisa tanto essas duas questões. Primeira delas, ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei através da sua obediência perfeita. Nenhum de nós é capaz, nenhum de nós éramos ou somos capazes de obedecer a lei perfeitamente. Mas veio um que obedeceu a lei perfeitamente por nós, o Cristo de Deus. A segunda coisa que o Evangelho também nos mostra, é que a lei, que era o fator identificador do povo de Deus, foi superado pela nova aliança feita em Cristo Jesus. Agora o que identifica o povo de Deus é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Não mais um templo, mas agora o corpo espiritual de Cristo. Ele próprio disse isso, e os fariseus também não entenderam. Quando os fariseus mostraram, olha que construção gloriosa, olha que templo glorioso. Qual foi a resposta de Jesus? Em 3 dias eu destruirei esse templo, e em 3 dias eu farei um novo. A Bíblia diz que aqueles que ouviram isso não entenderam, mas depois os apóstolos entenderam, que ele estava falando isso a respeito de quê? Do seu próprio corpo, da igreja que ele estaria erguendo. Então esse santuário
que é a igreja de Cristo, não pode ser mais destruído. E aqueles que nele se abrigam, estão seguros para sempre. A lei, agora o verbo vivo. O templo, agora o corpo de Cristo. Então, na nova aliança, nós temos esta nova configuração. Amém, igreja? E eu pergunto, você pertence a Cristo? Quem pertence a Cristo aí? E o que te faz pensar que você pertence a Cristo? Qual é a garantia que você tem que de fato você pertence a Cristo? Como na época de Neemias, o que marcou o povo de Deus foi a lei e o templo, agora o que marca o povo de Deus é a palavra encarnada, a palavra revelada que é Cristo, e o seu corpo que ele formou, e esse corpo é a igreja. Então, a comunidade dos santos, a igreja de Deus, está atravessando esses séculos rumo aos céus, mas nesta terra, a nossa alegria sempre consistirá nisso, na mesma alegria que nós vemos no texto. Neemias, Esdras e o povo se alegrou pela palavra de Deus. A comunidade dos santos, que é a igreja, da mesma forma, a nossa alegria consiste na palavra de Deus, em conhecer, em aprender, em praticar. Então nos esforcemos, meus irmãos, e nos empenhemos com todas as nossas forças, para que a palavra de Deus esteja onde? Qual é o lugar da palavra de Deus? No centro de nossas vidas, no centro de nossa comunidade como igreja, porque só ela é capaz de gerar verdadeira alegria no coração do homem. Só ela é capaz de gerar verdadeira salvação ao coração do homem. E eu pergunto, como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Qual é o espaço de tempo que ela ocupa no seu dia? Como tem sido o seu empenho para coletivamente receber a palavra de Deus? Eu louvo a Deus como pastor, quando eu vejo a Assembleia dos Santos desta maneira. Pessoas que vêm à igreja, em primeiro lugar, para ouvir a palavra, para receber a palavra. Porque sem isso, irmãos, nem esta igreja, nem outra igreja terá vida. Pode ter barulho, pode ter atividade, pode ter muitas coisas, mas se a palavra não estiver no centro, esta igreja não terá vida. E eu louvo a Deus, que Deus tem nos feito lembrar, que quando a palavra dele está no centro, nossas vidas se tornam vidas cheias desta alegria que vem através da palavra. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer. Amém. Vamos orar pela palavra. Vamos também orar por necessidades de irmãos aqui. Chegou aqui um pedido da Valdemira, sofreu um infarto, precisa fazer também um cateterismo, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela alegria que vemos que ela suscitou no coração do teu povo há tantos anos atrás, quando ela voltou para o centro, quando ela voltou a ser a referência. Oh Deus, ela trouxe alegria, despertou a tua igreja, despertou o teu povo no passado a desfrutar desta grande alegria. Também, ó Deus, te louvamos, porque na época da reforma, a tua palavra voltou ao centro, Senhor, despertando também a igreja, Senhor, a um retorno à palavra, e essa alegria voltou ao coração dos teus filhos. E eu oro, Senhor, para que no século 21, esse século que nós vivemos, a despeito, Senhor, de tantos ataques que a igreja tem sofrido,
a despeito de tantos ataques que a palavra tem sofrido, Pai, que a tua igreja permaneça firme nesta resolução de fazer a tua palavra permanecer no centro. Pois somente a tua palavra no centro, Pai, provocará a verdadeira alegria que o teu povo tem que sentir. Não uma alegria baseada em festas, não uma alegria baseada em atividades, ainda que essas coisas possam ser celebradas e importantes, elas não podem ocupar o lugar que pertence à tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, nos desperta sempre, Senhor, a voltar à sua palavra, seja no sentido coletivo, como igreja, se reunindo todos os domingos para ouvir a tua palavra no sentido coletivo. Mas que isso não pare somente na igreja, mas no dia a dia, na nossa vida, termos o espaço onde nós, ó Deus, nos separamos, onde abrimos a tua palavra e deixamos ela encher o nosso coração da tua alegria. Por isso desperta os teus filhos e filhas nesta manhã, aqueles que estão há muito tempo sem ler a palavra nas suas casas, aqueles que estão sendo deixados levar pelas ocupações e deixado, Deus, a palavra de lado, que essa palavra nesta manhã desperte a tua igreja, Pai, a se voltar para uma leitura constante, diária da tua palavra, das Escrituras, porque é só ela que provoca salvação, é só ela que provoca alegria, é só ela que provoca renovo no nosso coração. Por isso, Senhor, opera na vida da tua igreja. Eu te peço isso, no nome santo de Jesus. E te peço também, Senhor, pela vida da irmã Valdemira, Pai, que o Senhor visite essa irmã, trazendo restauração à saúde dela. Oh Deus, que esse cateterismo que ela venha fazer seja bem sucedido e a tua filha seja recuperada, para a glória e louvor do Senhor. Amém